E aí pessoal, estamos aqui, vídeo 5.2. Se você não viu, procura aí na playlist, vai ser o vídeo anterior, né? Que é o vídeo 5.1. O 5.1 vai tratar sobre a questão das normas fundamentais. A gente fez uma explicaçãozinha rápida aqui sobre normas fundamentais, certo? Normas processuais civis. E agora, como sempre, a gente vai fazer algumas questõezinhas, vamos 10 questões rápidas. Deixa eu só dar uma olhada aqui se o zoom tá bom. Acho que eu vou aumentar um pouquinho, pronto. Será que fica melhor assim ou melhor assim? Olha, eu pessoalmente gosto mais assim. Me respondam depois nos comentários como vocês preferem. Fazer assim. Pronto, acho que assim fica bom. Beleza. Sempre selecionando banca CESP. Lembrem, só seleciona outra banca quando não houver. Aqui tem 79, vamos lá. Aqui questão de itens muito boas, que é muito boa porque a gente revisa vários conceitos, certo? A primeira, item 1. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a gente viu lá, artigo 3º já fala dele. A resolução de conflitos por meio da arbitragem, fala lá também nesses primeiros artigos iniciais. Forma de autocomposição de interesse em que as partes elegem um terceiro para dar uma solução final ao conflito com força de coisa julgada. Sim, isso daqui a gente teria que ter avançado um pouco mais, mas já deixa explicado que o juízo arbitral ele vai ser considerado que ele vai fazer meio que uma coisa julgada, certo? Inclusive, porque dá para dizer que tem força de coisa julgada? Porque até vai poder ser executada. Se você tem uma sentença arbitral, você não vai pegar essa sentença e apresentar para, por exemplo, um processo de conhecimento. Você já entra na fase de execução, certo? Então, sim, e é isso daí, uma forma de autocomposição, né? As partes resolvem interar sozinhos, só que elegendo um terceiro, propriamente o terceiro é que vai dar a solução, né? As partes, a parte mais alta dessa autocomposição é na hora da escolha de livremente as partes optarem por isso, né? Acredito que esteja certo. Essa parte de coisa julgada dá uma duvidazinha, mas eu acredito que é nessa linha que a questão foi. Vamos avançando. Mediação e conciliação são formas adequadas de resolução de controvérsias por meio das quais um terceiro intervém para auxiliar as partes a chegar a uma composição consensual e negociada do litígio, devendo, para tanto, propor uma solução justa para o caso concreto. Aqui está meio certo. Por que meio? Porque aqui fala conciliação e mediação. Uma das principais diferenças entre a mediação e a conciliação é que na conciliação o terceiro ele não deve, eu sou conciliador, né? Ele não deve propor uma solução, mas ele pode. Agora, na mediação ele não só ele não deve, como ele não pode de jeito e maneira, até porque o foco do mediador é outro, não é resolver propriamente o conflito, né? A questão do mediador era tentar estabelecer um bom diálogo, uma boa comunicação entre as partes. Então, o propósito dele é que as partes se comuniquem. Se ele ficar falando coisas, as partes não vão se comunicar, né? Ou seja, essa daqui vai estar errada. Devendo o terceiro propor uma solução, não, errado. 2 errado, com certeza. E só com isso a gente já avança bastante. Acho que a gente até já teria o gabarito, né? Se a gente tá com a 1 certa, já não poderia ser essa daqui. As outras tem o item 2, pronto. Seria letra D o nosso gabarito, muito provavelmente. Questão de item é boa porque, por exemplo, como eu disse, isso daqui pra mim tá certo. Se fosse uma questão de certo ou errado, eu marcaria como certo. Só que, como eu tenho uma questão de itens, eu não preciso correr nenhum risco. Então, eu vou verificar os outros itens e vou fazer minha prova dos 9. Autotutela. Meio de solução de conflitos pela imposição da vontade de uma das partes e consequente sacrifício do interesse da parte adversa, o que é absolutamente vedado no direito brasileiro. Sua prática constitui, inclusive, crime de exercício arbitrário das próprias ações. Então, eu acho que vai estar errado. Porque a autotutela, aqui a explicação está certa até aqui, só que absolutamente vedado não. Por exemplo, existe uma coisa, se eu não me engano, chama-se desforço próprio. Eu não vou dar a informação correta para vocês não, deixa eu ver aqui. Desforço próprio. Pronto, é isso mesmo. Desforço próprio consiste no direito de autoproteção da posse no caso de esbulho de perda da posse. Por exemplo, seria a questão de eu fui expulso do meu terreno, né? E aí isso daí tem que ser uma coisa imediata. Logo, imediatamente após ser expulso, eu sei lá, vou na cidade, eu junto uma galerinha, pago todo mundo e vou lá e expulso a galera que me expulsou primeiro. Isso seria um exercício de autotutela, eu estaria meio que privando a parte do direito que ela entende dela, por algum motivo, sei lá, né? A parte que me esbulhou.
e ela, sim, é permitida no direito brasileiro sem nenhum problema. Ou seja, não, essa questão de absolutamente vedado, poucos absolutamente que a gente vê vão estar certos, esse daqui não é um deles. Então, 3 eu acredito que esteja errado, isso deixa o nosso item D como inválido, né? Vamos novamente na nossa ideia de prova dos 9, o item 4. Os tribunais administrativos exercem jurisdição. Aí já errou. Se é tribunal e é tribunal administrativo, beleza, vamos aí. Mas se é administrativo exercendo jurisdição, na medida em que atuam como terceiros imparciais que impõem uma resolução ao litígio sem força de coisa julgada, não dá pra ser isso, não tem nem pra onde ir, entendeu? Tem uma salada muito grande de conceitos aqui. Beleza, vamos lá para uma questãozinha de certo ou errado. Verificada a sucessão de leis processuais no tempo, a identificação de recurso cabível deve observar a teoria do isolamento dos atos processuais, a qual prevê que a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se a eficácia dos atos processuais já realizados e as situações jurídicas consolidadas na vigência da norma revogada. Entendo porque veio pelo filtro, mas essa questão não é muito pra gente de acordo com a aula que a gente viu anteriormente, né? Mas para explicar, né, existe no direito processual civil a ideia de tempus restit actum. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tem que ocultar isso daqui e vir aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui. É isso daqui. Tempus restit actum. Esquece. Que é a ideia de que o tempo rege o ato. O que isso significa? Achei que isso daqui não ficava escorregando, não. Fica escorregando, não. Que coisa. Mas bem, a ideia do tempus restit actum vem que o processo, ele se regula, a norma processual se eu fiz um ato, por exemplo, hoje é dia 7/6, se eu fiz um ato hoje, as normas processuais que valem as normas de hoje. Amanhã, se as normas mudarem, eu vou aplicar diferente. Por exemplo, vamos imaginar que o protocolo é um recurso hoje. Qual é o prazo? 15 dias, certo? A sentença saiu anteontem e aí eu vou protocolar hoje, beleza, 15 dias, né? Esse ato ele já está correndo, então esse prazo é de 15 dias, não faz diferença, ok? Mesmo que tenha uma norma que mude amanhã, esse recurso meu vai continuar tendo 15 dias. Só que, entretanto, todavia, imagine que meu processo já vinha correndo, está em vias de ter a sentença. Aí hoje sai uma norma, hoje com vigência hoje, vamos imaginar, dizendo que os recursos a partir de hoje vão ter prazo de 10 dias, certo? E aí a minha sentença sai amanhã. Eu vou pegar e dizer, não, mas meu processo já estava correndo, vou aplicar o prazo de 15 dias. Não. Tempus restit actum, o tempo rege o ato. Qual o tempo de eu recorrer? Vai ser amanhã. Então qual é a norma válida? No início do processo? Não, a norma que estiver válida amanhã. Entenderam a ideia? Aí vamos voltar aqui na questãozinha. Eu vou acabar tendo que apagar, senão ele vai ficar na tela. Que sacanagem. Eu achei que não ficava na tela. Aí não sai. Da borracha apaga. Beleza. Vamos continuar. Verificar a sucessão de leis processuais no tempo, a identificação do recurso cabível, observar a teoria de isolamento dos atos, resguardando-se bababá, tá certo? Fechou? Tranquilo, vocês entenderam a explicação, né? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Não era o nosso assunto inicial, né? Mas fazer o quê, né? O bom de eu fazer questões sem olhar elas antes é que a gente revisa mais assuntos. O ruim é que a gente revisa mais assuntos. Questão 3. Assinale a opção que apresenta o princípio ou instituto jurídico incidente no julgamento de recurso especial, a gente falou dele um pouquinho, né? Interposto contra a decisão exarada ainda na vigência de 1973, que atrai as regras de cabimento e demais pressupostos de admissibilidade da legislação processual já revogada, apesar de o julgamento ocorrer sobre a LCD 2015. Essa seria a questão de reformatio impejus? Ultratividade, é meio como ultratividade, mas aqui a gente está procurando mais um princípio. Eu acho que é ultratividade, é isso daí. Porque reformatio impejus, norma favorável, é a mesma coisa, singularidade, segurança jurídica podia ser, mas acho que é mais ultratividade da norma, né? Isso daqui foi, na verdade, a aula que a gente teve de direito civil, que foi quando a gente falou de Lindbergh. O que é ultratividade? É quando eu pego uma norma que, por exemplo, CPC de 73, foi válido até 2015? Não, até 2016, quando o CPC de 2015 começou a vigência dele. Foi válido até março de 2016. Só que, no mesmo exemplo que eu falei antes, né,
um prazo que já estava correndo diante das normas do CPC de 73, ele não vai zerar ou vai recomeçar ou vai terminar de acordo com as normas do CPC de 2015. Era uma situação que já estava correndo. Então, esse tipo, se eu já fiz o recurso especial, já interpus ele, então eu vou aplicar as normas do CPC de 73 também no julgamento. Eu não posso analisar os requisitos de acordo com o CPC de 2015 fala, entendeu? É tranquilo, né? Vamos lá, quarta questão. Após a publicação de determinada decisão, houve alteração na legislação que disciplina o recurso para impugnar o referido pronunciamento do magistrado. A decisão já tinha sido publicada. É a mesma questão de Tempus Regit Actum. Na hipótese, no que concerne às diretrizes sobre a lei processual civil no tempo, a interposição de recurso deve ser orientada pela teoria determinada. Vamos ver, instrumentalidade das formas, não. Instrumentalidade das formas, vamos aproveitar essa questão para ver uns conceitinhos novos aí. Instrumentalidade das formas diz que as formas elas são instrumentos, né? Então a gente só vai manter formalidades que foram estritamente necessárias. Por exemplo, se tem uma determinada situação que eu posso fazer uma petição ou fazer um embargos, por exemplo, eu fiz um embargos, que seria a coisa mais complexa, tal, eu vou acabar aceitando ele também por uma questão de instrumentalidade, né? Existem casos mais adequados, eu não sei se esse meu exemplo é dos melhores, mas vocês entenderam, né? Se eu posso fazer, por exemplo, uma escritura de forma pública ou forma particular, eu não vou exigir que ela seja só de uma maneira, entendeu? Eu não vou dizer, não, para os processos de tal lugar, não, eu não posso exigir formalidade que não seja necessária. Proibição de decisão surpresa, acho que esse daqui é um dos mais explicativos, né? É naquela ideia que a gente falou do artigo 8º? Vamos ver lá, qual foi? Aí fui longe demais. Que coisa. Aqui, seria o artigo 9º, né? Vedação da decisão surpresa também é um jeito que a gente pode chamar esse artigo aqui. Que seria a ideia de tipo, o judiciário não poder dar uma decisão com base em um fundamento que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar. Então não é isso também. Substanciação, não. Retroatividade irrestrita da lei mais benéfica. Não tem isso. Em norma processual a gente não fala de lei benéfica e tal, até porque em teoria não existe norma benéfica ou maléfica, né? Claro, eu sei o que você deve estar pensando, mas se tiver uma norma que diminuiu o tempo do recurso, então isso me prejudicou. Mas em teoria não, né? Em teoria porque é processual, entendeu? Você ainda está podendo fazer o recurso, entendeu? Mas se tiver uma norma, não importa. Processualmente é como se isso não existisse, beleza? Então seria mais por essa questão de isolamento dos atos processuais. Note que as duas questões são mais ou menos iguais, mas ele explorou por aspectos diferentes. Então a gente tem que dançar conforme a música, beleza? Para vocês não ficarem muito bitolados também. Eu acho que qualquer pessoa que esteja estudando direito há um pouquinho mais de tempo já se ligou que, tipo, direito, 5 anos para aprender que depende, gente, entendeu? Porque depende. A questão te pediu para analisar por um aspecto, a resposta é X. De outro aspecto, a resposta vai ser Y, entendeu? Mas os dois vão estar certos? Sim, vão, entendeu? Como a gente acabou de ver. Artigo 5º, entendeu? Em respeito aos princípios da boa-fé e da confiança, mais ou menos a mesma coisa. Informação errada referente à indicação de término do prazo recursável em sistema eletrônico de tribunal configura justa causa, prevista no Código de Processo Civil, apta a afastar intempestividade de recurso. Isso tem questão baseada em caso concreto que eu não vi, entendeu? Mas bem, a gente inclusive acabou dando um exemplo disso, mas deixa eu te contar para vocês por que eu dei um exemplo disso na aula anterior. É porque na prática do dia a dia, isso a gente acontece, a gente meio que perdoa os prazos que a gente deu errado, né? Se a gente publicou que um prazo era de 10 dias e na verdade era para ser de 5, a gente republica agora com 5, a pessoa teve 15, fazer o quê? Entendeu? Então eu acho que a questão vai estar certa. O que me deixa mais em dúvida, na verdade, é isso, prevista no Código de Processo Civil. Bom, se vontade de marcar errado por causa disso. Vamos lá, esse vai ser um chute. Eu vou marcar que está certo. É isso daí, acabou dando certo, né? Apesar que esse prevista no Código de Processo Civil eu achei muita da sacanagem, né? Não, tem sim.
Nos sistemas, nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar responsável pelo registro dos elementos, poderá ser configurada a justa causa prevista no 223. E o 223 diz: decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar e emendar independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. E no caso, por exemplo, eu perdi um prazo porque o prazo lá dizia que o termo final era tal, mas o termo era outro. Eu quase caí na do Matheus, hein? A questão 6. No que concerne aos princípios processuais previstos na Constituição e às disposições do CPC a respeito das normas fundamentais, em teoria até o nosso artigo 12, e jurisdição, assinale a correta. Vamos ver aqui. É dever dos juízes e dos tribunais respeitar a ordem cronológica de conclusão dos processos para proferir sentença, sendo nula a decisão que não observar. Não. Antes do CPC chegar em vigência, quando ele foi promulgado, ele tinha dizendo que a ordem cronológica era obrigatória. Mas mesmo se essa situação tivesse se mantido, é só a gente parar para pensar. A sentença vai ser nula só porque o juiz era para ele ter julgado o processo final 9 e ele julgou o final 10? Não, entendeu? Claro que não. Então isso daqui até seria descabível, né? Até porque depois ia anular para o juiz pegar e mudar a data da sentença. Não fazia sentido. Isso seria a ineficiência na veia. Um formalismo exacerbado, tá? Entendeu? Pode acontecer administrativamente alguma consequência, mas processualmente falando, tanto faz se está sendo respeitada ou não a cronologia. B. De acordo com o princípio da não surpresa, em nenhum grau de jurisdição, o juiz poderá decidir com base em fundamentos sobre os quais as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar, exceto as matérias sobre as quais deva decidir de ofício. A gente viu lá que o artigo é literal dizer que até quando pode se manifestar, pode decidir de ofício, tem que dar a parte a oportunidade. C. O princípio do devido processo legal, no aspecto substancial, aspecto material, aspecto real, não é só formal, né? Consiste na exigência constitucional e legal de que ninguém poderá ser privado de seus bens e de sua liberdade sem a observância das garantias processuais mínimas, como o contraditório e o juízo natural. Aqui ele citou exemplos, né? Contraditório a gente já viu em várias partes. O juízo natural é a questão de que eu só posso ser julgado por um juiz que ele vai ser escolhido de acordo com as regras que existiam antes do meu processo. Não pode ser criada regras para julgar o meu processo depois que a minha causa iniciou, né? C parece correto. Vamos ver os outros, vamos encontrar os erros. Mediação, conciliação e arbitragem são métodos autocompositivos de solução do conflito, admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Será que essa C vai considerar que essa daqui não é um aspecto substancial, é um aspecto formal? Que coisa, que difícil. É porque assim, a arbitragem não deixa de ser um método autocompositivo, mas não são as partes que decidem. Dúvida. Aqui vai ser difícil. O princípio da duração razoável do processo compreende o direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Tem 3 que eu acho mais ou menos certo, não vou mentir não. O princípio da duração razoável do processo compreende o direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Sim. Tá. Vamos ver aqui que mais está certo. Eu acho. Vou marcar. Beleza. Acho que tá mais tranquilo, tá mais redondinho. Aqui eu acho que o problema vai ser aspecto substancial. Aqui autocompositivo vai estar se referindo à arbitragem, o problema, né? Vamos ver aqui, conferir o gabarito para ter certeza. Atenderá preferencialmente a ordem cronológica, a gente sabe. Essa B também não foi negócio. Substancial e formal. O aspecto substancial estaria relacionado à proporcionalidade e razoabilidade, segundo a colega Josiane. Mediação, conciliação, heterocomposição, né? Seria a questão de arbitragem, beleza, isso daqui a gente pensou. E letra C estaria de acordo com o gabarito 4º. Beleza. 7. Em conformidade com a teoria geral dos precedentes judiciais,
Assinale a correta no que concerne a hermenêutica jurídica. Nossa, esse daqui foi muito... essa daqui eu não vou responder, não. Primeiro porque algumas dessas coisas eu nem sei, não vou mentir pra vocês, também porque não tem nada a ver com o nosso tópico, hermenêutica. Hermenêutica acho que não tem nem no nosso edital, fora que é uma coisa muito avançada, né? Questão do procurador. Não que a gente não vá responder questões mais avançadas aqui, né? Mas essa daqui é muito contramão do que a gente está estudando agora. Vamos terminar hoje na 11, né? Para fechar 10 questões. Oitavo. Em regra, o juiz e os tribunais atenderão à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo, ressalvados, entre as hipóteses, a sentença proferida em audiência, homologatória de acordo, ou em procedência liminar do pedido, julgamento de embargo de declarações, preferências legais, as metas estabelecidas pelo CNJ. Olhe que aqui a questão foi muito boa na hora que ela ocorre, ressalvados, entre outras hipóteses. Não tá, se ela estivesse dizendo ressalvada somente, apenas, estaria errado. Mas aqui tá certo, facinho, entendeu? Preferência para ordem cronológica, tá ok, entendeu? Até por isso está dizendo, no momento que ele diz em regra, ele está enfatizando isso, que é uma preferência, não é uma obrigação, beleza? Tem que usar mais isso. Considerando a teoria geral do processo, as fontes do direito processual, o sistema de justiça multiportas. Sistema de justiça multiportas é o quê? É relacionado aos métodos alternativos de solução do conflito que a gente viu, né? Inclusive por isso que tem uma crítica à ideia de eu chamar a conciliação, por exemplo, de método alternativo de solução de conflitos, né? Porque se a justiça é multiportas, se eu posso entrar pela justiça por várias portas, eu não posso dizer que a porta da direita é mais certa do que a porta da esquerda. Então, são só métodos diversos da jurisdição, né? Interessante pensar por esse lado, na verdade. Os meios alternativos de solução do conflito, apesar disso, né, ainda é o termo que é mais usado. Os meios alternativos de solução do conflito de jurisdição, assinale a opção correta. O exercício das atividades jurisdicionais é exclusivo do Poder Judiciário. Diria que sim, né? Judiciário, dizer o direito de forma definitiva, eu acho que vai ser isso. Vamos ver. O escopo político da jurisdição é a pacificação de sujeitos. Sujeitos? Será? Tá aqui. Pronto. Ou de grupos em litígio, mediante a solução de seus conflitos. Não sei muito bem não dessa ideia. São consideradas fontes de norma processual, entre outros, os negócios jurídicos processuais. Considerando a TGP, a Teoria Geral do Processo, as fontes do direito. Nossa, essa aqui também é pesada. Advogado da União. Tá vendo que o concurso é alto nível. A União, os Estados, o DF e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflito entre os entes públicos, vedada a admissibilidade dos pedidos de solução de conflito entre entes públicos e particulares. Não, isso pode. Isso daqui eu tô ligado que tá tranquilo que tá errado. Os conciliadores atuarão preferencialmente nos processos judiciais em que houver vínculo com as partes, podendo sugerir soluções para o litígio. Essa parte aqui final está certa. O conciliador pode atuar, preferencialmente vai atuar sugerindo soluções, só que a ideia é que ele atue quando não há vínculo entre as partes, porque aí eu estou mais querendo resolver algo pontual. O conciliador, a ideia é que ele vai ser mais objetivo, por isso que ele vai poder sugerir. Quando as partes têm um relacionamento prévio, inclusive que esse vínculo vai ser um vínculo que vai se manter, a ideia é que você haja como um mediador, certo? Porque o mediador, eu estou preocupado com o vínculo, eu estou preocupado que não gere-se um novo processo. Agora, se é uma coisa pontual, se é uma parte que comprou uma coisa da Oi, então eu sou um conciliador, vou resolver rapidinho, fulano nunca mais vai comprar da Oi, pronto, problema resolvido. Eu não preciso se preocupar com o relacionamento, nada disso. Beleza, vamos voltando aqui, né? Eu acho que o gabarito vai ser letra A. Não, olha. Considerou que a atividade jurisdicional não é exclusiva do poder judiciário. Ok, imaginei até que poderia vir por essa linha, né? Mas paciência, né? Isso daqui eu vou pular. Não vou explicá-la muito, não. Eu sei porque essas duas estavam erradas, o resto vocês deixem aí no comentário. Faltam duas, né? De acordo com o CPC, no que se refere às normas fundamentais do processo civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá observar a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência. Acredito que todos esses estavam lá no nosso artigo. Não? Vamos ver aqui. Aqui. Vamos ver lá. Proporcionalidade. Pronto, tá aqui. Razoabilidade. Tá aqui também. Legalidade. Tá aqui também.
Publicidade está aqui também e eficiência está aqui também. Perfeito. Todos esses estão certos, né? Sem contar que, se por exemplo tivesse aqui moralidade, mesmo que ele não esteja, não dá para dizer que o juiz não deve observar a moralidade, né? Então, isso daí até é fácil. Teria que ter algum absurdo aqui para a gente responder errado. E por fim, o juiz ofende o princípio da vedação à decisão surpresa. C. Ao sentenciar, atribuir tipificação jurídica aos fatos referentes à causa de pedir de forma diversa e contrária à realizada pelas partes, sem antes provocar a prévia manifestação. Note que o que torna a assertiva correta é esse finalzinho aqui, porque nada impede o juiz, como eu disse antes, dele julgar de uma forma completamente diferente que as partes estão esperando, com fundamentos completamente diferentes. O juiz vai dizer o direito, ele não vai dizer com base nas partes as querem, entendeu? Ele não vai apontar para quem é que está mais certo, entendeu? Ele vai dizer o certo, né? Só que ele tem que dar a oportunidade às partes, ele vai fazer isso, ok? Ofende o princípio da vedação da decisão surpresa se, ao sentenciar, atribuir tipificação jurídica aos fatos referentes à causa de pedir de forma diversa e contrária à realizada das partes, sem se provocar sua... Entendi porque ele deu como errada assertiva. Ele deu errada assertiva porque seria a tipificação jurídica seria irrelevante, seria esse raciocínio. Eu já vi esse raciocínio em alguns casos. Vamos ver aqui, vamos analisar a assertiva. Aqui o colega está dizendo que a questão está correta, né? Que todavia não é uma questão pacífica, inclusive no STJ, eu mesmo já sou um pouco dessa linha mesmo, né? Eu entendi por onde ele foi. Aqui, a resposta é errada, a Luísa falou, conforme o gabarito da banca. Não há que falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedido, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado. E o juiz conhece o direito, independentemente de oitiva dela, até porque a lei deve certo conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação. No caso seria que o juiz ele aplicou uma lei que não falou, não é que o juiz julgou propriamente um fundamento, né? Pelo menos nesse julgamento aqui o STJ entendeu isso, né? Eu, por nada não, acho errado isso daqui, mas ao mesmo tempo que eu acho errado, eu acho que eu quero mais passar na prova do que tá certo. Entendeu? Então, por mais que eu concorde completamente aqui com o Felipe Matheus, que está dizendo que esse tema tem dúvida, que a questão, que o mais correto é acertar a questão correta, se já teve questão que não foi anulada, que disse que isso daqui estava errado, eu recomendo o quê? Eu uso uma coisa chamada flashcard, e é isso que eu vou fazer assim que fechar essa aula, vou anotar isso daqui e botar no finalzinho que isso daqui está errado. E é isso, acabou. Vocês têm que aprender com jurisprudência da banca, entendeu? E era isso. Por hoje é isso. E no final a gente teve um aprendizado muito grande, entendeu? Se puderem captar algo desses 30 minutos de aula, é isso. Não se briga contra a banca. Quando você entrar fizer o seu concurso e tiver entrar com recurso, beleza, aí você pode brigar. Mas estudando nunca brigue contra a banca, essa burrice, entendeu? Porque na hora de recorrer é muito mais fácil que a banca mantenha um absurdo, com base em absurdos anteriores, do que ela, reconhecer um erro, beleza? Mas por hoje é só isso, pessoal. E com essas palavras de motivação, que a gente tem que aprender loucura, é que eu encerro esse vídeo. Não esqueçam do like e tamo junto!